Pessoal, Cuba é a definição mais precisa daquele ditado de que o que está ruim pode ficar ainda pior, né? Olha só a situação da ilha prisão, da ilha lá do Fidel Castro, olha a situação que o povo cubano está vivendo atualmente, né? Estão com problemas aí graves de escassez de produtos já há muito tempo, principalmente remédios, né? Mas também alimentos, itens alimentícios, conforme nós vimos aqui. Leite e carne estão cada vez mais escassos lá na ilha prisão, lá em Cuba, e agora também estão tendo dificuldades aí com eletricidade. Agora eles vão enfrentar novos apagões e também um colapso no transporte aí por falta de combustível, né? Vamos dar uma olhada aqui na situação de Cuba, por que que Cuba está nessa situação. Basicamente a gente já sabe por que que é isso aí, e também ver por que, ou tentar entender, né, por que que a esquerda brasileira, a grande mídia brasileira, continua passando pano para Cuba de uma forma abominável, né? Olha só o que o pessoal da Folha de São Paulo trouxe recentemente aqui, né? Apresentados ao Vai para Cuba, cubanos estranham tom negativo da expressão, né? Pois é, esse é o nível da grande mídia brasileira. Vamos dar uma olhada nessa história. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então vamos ver a situação aqui de Cuba, que já não era nada boa, diga-se de passagem. A questão dos medicamentos que eu tratei aqui há pouco tempo, né, há poucos minutos atrás aqui, é uma coisa que já está acontecendo já há vários meses. O Brasil está doando medicamentos para Cuba por conta aí dessa escassez que o país está sofrendo, de itens básicos, são medicamentos básicos, coisa aí como dipirona, coisas desse tipo mesmo, que estão escassos lá em Cuba. E a questão do fornecimento de energia elétrica já era um problema também há algum tempo. A Havana passou por racionamento de energia e apagões programados por conta dessa situação, a própria capital de Cuba. Imagina outras cidades como a coisa não estaria ainda pior, né? Então, o que está acontecendo aí? Passou-se o verão com altas temperaturas e tudo mais, isso aí não causou nenhum tipo de apagão e falta de combustível no país, porém, agora sim a coisa começou a ficar realmente preocupante lá para as autoridades cubanas e elas já estão assumindo, afirmando que o país passa por uma grave crise de abastecimento, pior aí que a crise dos últimos anos, que foi observada nos últimos anos. Lembrando que nos últimos anos tivemos pandemia, então a crise atual está pior do que a crise da pandemia, né? Então aí os ministros da Economia e de Minas e Energia de Cuba, sim, isso existe, acredite ou não. O que faz um ministro da Economia num governo comunista? Eu não sei, né? Então eles afirmaram aqui o seguinte, né? O governo cubano não tem dinheiro suficiente para comprar alimentos fora do país, e o cenário, incluindo o abastecimento energético, poderá se agravar em outubro. Outubro já está aí, pretendo lançar esse vídeo no dia 30 de setembro, não é? Então outubro já está às portas de fato, e aí o governo está prevendo, está já imaginando com um grau de razão muito relevante, diga-se de passagem, que vai faltar alimentos no país muito em breve, porque simplesmente não tem dinheiro para importar esses itens. E aí o Alejandro Gil Fernández, que é o vice-presidente atual e é o ministro da economia do país, disse o seguinte, né? A economia está numa situação complexa, né? Um eufemismo, né? Dizer que está numa situação complexa é um baita do eufemismo. A economia está um desastre total. Acabou a economia em Cuba já há muito tempo, né? E ele disse aqui, ele não apresentou números para mostrar isso, também não faz diferença, os números da ditadura cubana são todos maceteados, não tem qualquer grau de confiabilidade, né? Mas ele admitiu que estão acontecendo atrasos, então, aí na entrega de alimentos racionados mensalmente às famílias cubanas, além da falta de leite para as crianças e de pão. Sim, estamos falando de racionamento de comida em Cuba. As famílias precisam receber os alimentos do governo para não morrerem de fome, e o governo, por óbvio, como está completamente falido, completamente quebrado, não consegue entregar isso para as pessoas. Agora o Vicente de la Olivie, ou alguma coisa assim, que é ministro de Energia e Minas de Cuba, afirmou aí que haverá apagões durante todo o mês de outubro devido a um déficit aí de até 700 megawatts, ou seja, 20% do consumo nacional de déficit de produção de eletricidade em Cuba, ou seja, eles simplesmente
não dão conta de produzir toda a energia elétrica que deveria ser consumida num país que, convenhamos, tem uma infraestrutura dos anos 50, né? Não estamos falando aí de uma cidade como Nova York ou Las Vegas, com aqueles telões enormes de LED lá nas ruas e tudo mais, que consomem muita energia elétrica. Estamos falando de um país que parece uma fotografia dos anos 50, consumo energético muito baixo. Mesmo assim, de fato, eles não estão conseguindo suprir essa demanda aí. E isso está causando também um agravamento no sistema de transportes, o mesmo motivo que leva a isso, né? Porque eles dependem da queima de combustíveis fósseis para gerar energia, diesel, por exemplo, e os transportes também dependem de diesel, os caminhões e tudo mais. Então eles têm uma quantidade aqui de diesel consumido que não está conseguindo ser suprido, né? Diz aqui o ministro, né, diz aqui que tem países fornecedores que não puderam cumprir ou descumpriram seus compromissos conosco, né? Você sabe quais países que têm compromissos com Cuba e principalmente na questão de combustíveis. Venezuela, que está quebrada, está falida, não está conseguindo nem suprir a demanda interna por petróleo, por combustíveis, né? Um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas o socialismo conseguiu deixar o país sem recursos de fato, né? Sem acesso a esse petróleo que está lá, mas ninguém consegue tirar. E a Rússia também, né, que é amiguinha de Cuba e tudo mais, desde os tempos da União Soviética, etc. Porém, a Rússia simplesmente brecou todas as exportações de diesel porque eles estão com uma crise de desabastecimento também por conta da guerra. Agora vai tudo lá para o esforço de guerra, não vai nada para os países dependentes disso, inclusive o Brasil do Lula, que se deu mal nessa história. Mas para Cuba, de fato, aí a coisa é realmente pior. Por quê? Porque o país não produz nada, ele depende desses itens vindo do exterior, e a queda brutal nesse fornecimento está matando o país do ponto de vista aí da produção de energia e dos transportes também. A Venezuela, que, por exemplo, entregava 100 mil barris de petróleo em 2016 diariamente para Cuba, isso aí caiu para 56 mil em 2021. A gente nem sabe quanto que está esse número agora, mas lá em 2021 estava quase a metade do que anteriormente era enviado aí, né? Então, de fato, a ilha depende desses países parceiros porque ela não consegue pagar esse petróleo que é comprado de fora aí de outros países, porque ninguém quer vender aí para Cuba sem qualquer tipo de garantia de que o país vai pagar, porque não vai, é um país falido. E aí o Manuel Costa Morua, que é vice-presidente do Conselho para a Transição Democrática em Cuba, imagino que seja algum tipo de oposição lá, não sei nem como ele pode se manifestar a esse respeito aqui, né? Ele listou 3 erros que levaram a esse cenário da escassez lá de combustíveis e da questão energética também em Cuba, né? Primeiro, o governo não fez investimentos fundamentais na infraestrutura, obviamente porque o governo não tem dinheiro para isso, para fazer investimentos. É o mesmo problema lá da Venezuela e da Bolívia também, tá certo? Um grande exportador de gás natural que agora vai se tornar importador porque simplesmente sucateou o seu setor depois que ele foi estatizado, né? Segundo ele aqui, o segundo erro é não se abrir aos investimentos estrangeiros em outras fontes de energia, claro que não é um país ultra fechado, um país comunista, e também eles terem se associado a parceiros voláteis aí por conta dessa questão da afinidade ideológica, e agora, de fato, eles vão ter problemas com isso. E agora eles estão partindo então para algumas medidas de contingência para tentar evitar uma catástrofe pior. Por exemplo, aí eles vão fazer uma diminuição do horário de eletricidade nas residências cubanas, o que significa que vai ter corte de energia durante algumas horas nas casas das pessoas aí, reajuste do horário de trabalho e do trabalho remoto, além da redução do uso de iluminação e a reestruturação dos horários escolares também, né? Isso aqui se você já leu A Revolta de Atlas, você já viu que a última etapa aí de fato da queda, da destruição econômica de uma nação, de um país, é quando a energia elétrica acaba, o país fica no escuro, né? E Cuba está caminhando para isso aí, apagando as luzes aos poucos ao redor de toda a ilha aí, diminuindo os horários de iluminação, diminuindo o tempo de trabalho, mudando os horários escolares, enfim, tentando tapar o sol com a peneira. Essa é a grande verdade, porque essa tendência da falta de capacidade do país de continuar gerando energia só tende a se agravar conforme os anos forem passando, e aí você não tem mais para onde fazer racionamento, você simplesmente vai acabar cortando a energia elétrica como um todo, porque não dá mais para manter
esse padrão aí, volto a dizer, em um país que tem uma infraestrutura extremamente antiquada e cujo consumo energético não se compara a de um país com uma economia livre, né? E aí nós voltamos à passação de pano do pessoal da esquerda brasileira, do pessoal da grande mídia aqui do Brasil, tentando aí se alinhar, né? Esse pessoal quer se alinhar com o Lula, que foi lá em Cuba, fez toda aquela politicagem, toda aquela coisa, aquelas promessas. O Lula foi lá para criticar o embargo dos Estados Unidos como se isso fosse a causa do problema cubano, né? Claro que o presidente lá, os ministros falaram que a culpa da escassez é do embargo, grande bobagem, grande besteira, né? E aqui eles trazem, então, conforme eu falei mais no início do vídeo, o pessoal da Folha aqui, que os cubanos estranham aí o tom negativo da expressão vai para Cuba, né? Obviamente, cara, eles são cubanos, você queria o quê? Que eles achassem que é normal? De qualquer forma, eles gostam do país em que eles vivem, né? É normal que a pessoa se apegue, ame o país em que viveu a vida toda, por mais que ele tenha muitos problemas. Isso aí é uma expressão que só faz sentido para quem mora fora do país, né? Então é uma coisa assim completamente besta esse tipo de notícia aqui, que serve apenas para passar um pano sobre as notícias que realmente importam, como essa aqui, a questão da escassez da crise econômica em Cuba, que é uma culpa totalmente aí do socialismo, tem que ser colocado na conta do socialismo, porque ele é o verdadeiro culpado nessa história toda aí. Mas o que você achou dessa situação cubana? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.